Olá, irmãos, paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online. Nós somos aqui da Igreja da Fé do Brasil. Eu sempre digo isso porque às vezes nós temos os nossos irmãos que participam de outra cidade, de outro estado e de outros ministérios, e nós ficamos felizes por isso, e por isso nós citamos de onde nós estamos transmitindo o nosso culto. Amém? Quero mandar, inclusive, a paz do Senhor para os nossos irmãos que sempre que possível estão conosco, os irmãos ali de Goiás, né? Tem alguns que são familiares do nosso irmão diácono Tiago, e que sempre que podem, os irmãos estão participando conosco, amém? Então sejam todos bem-vindos, no nome santo do Senhor Jesus, a mais um culto de adoração e louvor ao nome do Senhor, amém? Eu quero começar lendo um texto, lendo a palavra de Deus, um salmo de número 101. Se você pode ler aí conosco, se você está na sua casa, se você está próximo da sua Bíblia e quiser participar, salmo de número 101, que diz assim: cantarei do teu amor e da justiça, a ti, ó Senhor, cantarei louvores. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda em caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Extirparei da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém? Que Deus possa nos abençoar por esta palavra, porque o texto aqui, o verso de número 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Ou seja, nesses dias, né, irmãos, de confinamento, de isolamento, procure aplicar, né, colocar os teus olhos diante de coisas que agradam a Deus, a palavra de Deus, um bom livro. Se você for assistir a televisão ou usar a internet, procure aproveitar o tempo e usar esse tempo na edificação da sua vida, para que você tenha uma palavra, tenha um conselho, tenha a oração em seus lábios para compartilhar com aquele que precisa, amém? Eu quero agradecer a Deus, hoje nós temos aqui esses levitas, adoradores do Senhor, estão aqui conosco, nosso irmão Jefferson, que está aí na guitarra. Hoje nós temos aqui a participação, parece que são irmãos, né? Mas aqui é pai e filho, né? O Vinícius é o filho, quero até agradecer, Vinícius que veio adorar a Deus conosco, né? Ao pastor Luiz Carlos, que liberou também aos irmãos ali da Igreja Assembleia de Deus, né? Que Deus abençoe Vinícius por estar conosco aqui, vai nos ajudar na bateria, e também Natan no contrabaixo ali, são esses levitas que vieram adorar o nome do Senhor. Hoje nós ouviremos a palavra de Deus por intermédio da vida do presbítero José Aparecido, que já chegou, está ali, daqui a pouco nós ouviremos a mensagem da palavra de Deus nessa noite, amém? O tema que será pregado nessa noite é a resposta de Deus ao clamor da igreja. Se tem uma coisa que a igreja tem feito é clamar a Deus, tem orado, tem pedido ao Senhor. Eu quero, inclusive, esses dias eu orei pelos profissionais da saúde. Quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão aí
nessa linha de frente, né? Estão aí hoje mesmo eu vi em uma postagem, me parece que em Belém do Pará, um médico dirigindo uma oração com os outros auxiliares ali, com os enfermeiros, e dirigindo uma oração e dizendo que eles não iriam retroceder, que eles iriam continuar porque criam em Deus. Ali Deus estava usando a vida daquele médico e usando a vida dele como um grande guerreiro do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos profissionais da área da saúde, que são os verdadeiros heróis nessa grande batalha. Amém? Glória a Deus, né? Já tem os nossos irmãos que estão entrando, cooperando conosco nesta noite. Quero mandar a paz do Senhor para os nossos irmãos, irmã Cleide, cooperador Bruno, nossa irmã Keila, nosso irmão Lucas, a nossa irmã diaconisa Glauciane, a nossa irmã Eliana Alves, cooperadora Eunice, nossa irmã cooperadora Nair, diácono Valdeir, a nossa irmã Alessandra Silva e a nossa irmã cooperadora Pamela, que já estão conosco, né? Nós sabemos também que os irmãos têm por costume fazer salas de vídeo também. Aos irmãos que estiverem nessas salas de vídeo, recebam também o nosso carinho por estar conosco nessa noite de louvor e adoração ao nome do Senhor, amém? Eu quero orar, daqui a pouco estaremos louvando a Deus com o hino de número 15 da harpa cristã, que nós possamos olhar para a cruz de Cristo, né? Porque foi lá que a nossa redenção foi consolidada, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos a Ti, ó Deus querido, mais esta noite, mais este culto, ó Deus querido e santo. Nós sabemos, Senhor, que cada um dos Teus filhos que está reunido conosco nesta noite tem uma necessidade, Senhor, tem uma petição, meu Pai querido, perante a Tua face. Ó Deus querido e santo, intervenha em favor da vida deste Teu filho e desta Tua filha. Intervenha, meu Deus querido, operando um grande milagre na vida de cada um deles. Venha prover, venha sarar, venha curar, venha libertar, ó Deus querido, que nesta noite, meu Pai, nada impeça o louvor e a adoração dos Teus filhos que se reúnem, meu Deus querido, neste culto, Senhor. Que a Tua glória, que a Tua presença envolva cada lugar, cada lar, meu Deus querido, e aonde houver, ó Deus querido, um mal, uma enfermidade, aonde houver um sentimento, Senhor Deus, que angustia, que oprime, que tira a paz, eu repreendo e ordeno em nome de Jesus, todo mal saia, e tu dê a vitória em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. E no de número 15 da harpa cristã, glória a Deus. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados
alegre em sua luz. Quão então este meu coração, conhecendo o excelso amor, elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé em meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, graças a Deus, que seja a cruz de Cristo, né? Seja o memorial, toda vez que nós lembrarmos do que aconteceu no Calvário, possamos lembrar que foi por nós, para que nós tivéssemos hoje, como disse o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava lá sobre ele. Eu e você podemos ter paz, mas pastor, como é que nós temos paz numa pandemia dessa? A nossa paz é a paz que provém de Deus. E a Bíblia diz que a paz que provém de Deus, ela excede, vai além de todo o entendimento. Amém? Eu quero até aproveitar para dizer para você, meu irmão, a nossa vida ela é feita das informações que nós temos. Você fica alegre quando recebe informações de coisas boas que estão acontecendo com você, ou com alguém da sua família, ou com um amigo, ou na sociedade em que você está vivendo. E também você pode se entristecer com notícias ruins que você ouve da mesma forma. Então quero dizer para você, não, procure se alimentar também de notícias boas. Eu acabei de dizer para os irmãos aqui que tem um site chamado Good News. Ele foi criado por um médico, eu não sei exatamente, eu sei que ele é da área da saúde, porque ele percebeu que as pessoas só falavam das desgraças, e tinham coisas boas acontecendo, e ele então ele criou esse site, e para que as notícias positivas também. E é importante dizer, irmãos, que no meio das tribulações, no meio das nossas provações, existe a parte boa, e é importante. Eu estava comentando com os irmãos sobre a notícia que veiculou de ontem para hoje, sobre cientistas de Israel que encontraram lá, criaram um anticorpo que neutraliza, né, o Covid-19. Embora ainda esteja, mas já é uma boa notícia. Assim como a sua alma se angustia, se entristece, se oprime com notícias ruins, ela também se alegra com notícias positivas. Então, irmãos, eu quero lhe dar um conselho. Nos grupos de WhatsApp, procure, irmão, compartilhar também as coisas boas, compartilhar coisas positivas. Não que você vá ser, né, hipócrita, não, mas que você traga isso, porque isso aí também traz alento para a alma. A palavra do Senhor, ela diz que o profeta Eliseu, quando estava cercado pelos inimigos, o moço disse: Senhor, nós vamos perecendo. E ele disse: Senhor, abre o olho desse moço para ele ver o que eu estou vendo. Então, irmãos, nós sabemos aquela máxima do copo pela metade, né? Uns sempre vão dizer que está cheio, outros sempre vão dizer que está quase vazio, ou melhor, quase cheio e quase vazio. Seja você um cristão que tenha os pés no chão, não seja aquele cristão, né, que vive pensando que tudo é mar de rosas, mas também não seja aquele cristão pessimista, até porque eu e você fomos chamados para viver pela fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê, naquilo que não se toca. Por isso, que Deus renove a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém?
Tem um hino da harpa cristã muito conhecido, que nós vamos louvar a Deus agora, e ele retrata e relata a história do cego Bartimeu. E este homem, ele acreditava no seu milagre, embora os outros quiseram impedi-lo de receber o seu milagre, mas o hino e a mensagem bíblica diz que ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame ao Senhor nesta noite, Ele terá misericórdia da sua alma, da sua vida e de todos aqueles que você ama, em nome de Jesus, amém? 476, cante aí da sua casa mesmo, de onde você está, se for possível, adore a Deus conosco, amém? Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, meu Deus amor, adore o nome do Senhor, sem se cansar de atende ao meu clamor. Aleluia. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar. Mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Aleluia. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver, aleluia, por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Glória a Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse foi o clamor daquele que queria, que desejava um milagre para a sua vida. Eu quero dizer para você hoje: não desista de bater na porta do céu, de clamar ao Senhor, porque certamente Ele virá ao seu encontro e fará grandes coisas na sua vida. Irmãos, hoje eu recebi, eu creio que muitos irmãos sabem de um filme. Nosso irmão Rodrigo, que é mais antenado nos filmes, um filme que foi aí, eu acho que é da Graça,
É um filme que fala sobre a batalha interna, a guerra espiritual. Foi a nossa irmã Edna, quero até mandar a paz do Senhor para a nossa irmã Edna, ela que postou pelo WhatsApp. E eu quero dizer para você, assista esse filme. Eu ainda não assisti porque ela postou hoje, mas eu li ali mais ou menos ali a sinopse, né, que fala, né, que nós vamos ali descobrindo do que fala o filme. E muito interessante, irmãos, muito interessante, que fala da guerra, da batalha espiritual que nós travamos aqui dentro. Então eu quero, eu vou postar no grupo para os irmãos, vou repassar, vou reproduzir, até se os irmãos que estiverem assistindo, a pastora Cristiane, ela recebeu também, e ela poder passar aí, a gente anuncia aqui para os irmãos, né? Porque não tem só os irmãos da Igreja da Fé, aqui do Campanário, tem mais irmãos, e é um filme muito interessante. Eu coloquei lá o link que ela me passou, e já abriu lá no YouTube, né, o filme completo, e muito interessante, porque eu digo muito interessante, ainda que eu não assisti, pelo próprio enredo que vai tratar o filme, amém? Então os irmãos fiquem atentos aí, se a pastora Cristiane ou alguém colocar aí, nós repassamos para os irmãos aqui através da transmissão, tá bom? Eu quero ainda louvar a Deus com o ministério aqui, com os músicos, né? Porque o Ministério do Louvor não está aqui hoje. Um louvor que todos nós conhecemos: grande é o Senhor, muito digno de louvor. Que a grandeza desse Deus seja maior do que o teu problema nessa noite. Que a grandeza deste Deus, ela venha preencher todo o vazio que houver na alma de quem quer que seja. Que a grandeza de Deus mostre para nós que tudo Ele pode e tudo Ele faz, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és um Deus eterno, só tu és um Deus eterno, só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Só tu és um Deus eterno. Só o Deus que você serve, só o nosso Deus, ele é de eternidade a eternidade. Existem deuses que tiveram data de nascimento, existem deuses que foram criados, mas o Deus que você serve, ele é de eternidade a eternidade. Ele diz através de Isaías: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Portanto, nessa noite, coloca perante o Senhor, perante Deus, este grande Deus que nós acabamos de adorar agora. Coloca perante Deus a sua necessidade, amém? Glória a Deus. Os nossos irmãos já deram o retorno aqui. Amém. O link está na página aí no Face, Guerra Interior. Amém? Amém. Nossos irmãos acabou de colocar aí no Face, nos comentários, Guerra Interior, irmãos. Eu repito, né? O tema proposto desse filme é muito interessante, porque é um tema bastante recorrente no nosso meio, principalmente nós, né, os pentecostais, né? Que acreditamos nesta batalha espiritual que existe, né? Do homem humano, natural, o homem carnal e contra o homem espiritual. Paulo diz aos Gálatas que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis fazer, o que desejam fazer. Amém? Antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, estamos chegando já na hora da palavra, dá tempo de nós cantarmos o nosso corinho. Eu resgatei, irmãos, um corinho da época da minha juventude, e fazia tempo que nós não cantávamos esse corinho. Esse corinho, ele diz: quanta glória que há neste lugar. Que lugar? Aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí onde você está assistindo, participando conosco. Quanta glória Deus quer derramar aí neste lugar. E esse hino diz: fecha os olhos, se liga, meu irmão. O Senhor está no meio da congregação. Onde é a congregação hoje? A congregação é aí na sala da tua casa. A congregação é aí no teu quarto. A congregação é aí no teu particular. Você com seu fone de ouvido. Aí a congregação é o lugar onde Deus quer derramar a glória deles. Vamos adorar o nome do Senhor. Os da minha época, os que têm mais de 18, vão lembrar deste corinho que nós cantávamos nas vigílias. Amém? Feche os olhos agora e liga, meu irmão. Há um manto em mistério na congregação. Há um varão de branco aqui a andar. E este varão de branco é o Senhor Jeová. Quanta glória neste lugar. Quanta glória neste lugar. Quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar. Feche os olhos agora e liga, meu irmão. Há um manto de mistério na congregação. Há um varão de branco aqui a andar. Este varão de branco é o Senhor Jeová. Quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar. Quanta glória neste lugar. Pelos olhos da fé eu começo a ver o fogo se alastrar e os pavis acender. Você
glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar. Pelos olhos da fé eu começo a ver o fogo se alastrar e os pavis acender. Você que não tinha, hoje vai ter, e você que perdeu, hoje vai receber. Quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar. Fique firme e se liga agora, meu irmão, ao manto de mistério na congregação. Há um varão de branco aqui a andar, este varão de branco é o Senhor Jeová. Quanta glória neste lugar, 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 quanta glória neste lugar. Pelos olhos da fé eu começo a ver o fogo se alastrar e os pavis acender. Você que não tinha, hoje vai ter, e você que perdeu, hoje vai receber. Quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar. Que a glória de Deus esteja aí dentro da sua casa, dentro do seu lar. Que a glória do Senhor esteja dentro desta congregação, que é a sua casa, você com a sua família, em nome de Jesus Cristo. A glória de Deus, irmãos, ela é um sinal da presença de Deus. E a presença de Deus, ela traz restauração, traz renovo, traz cura, traz milagres sobre a nossa vida. Então receba nessa noite a glória de Deus aí dentro da sua casa, amém? Eu quero já convidar aqui o presbítero José Aparecido, que vai ser o porta-voz da palavra de Deus, que vai ser hoje o instrumento usado por Deus nesta noite, amém? Graças a Deus. Por favor, presbítero José Aparecido. Deixa eu só citar mais aqui. Evangelista Alex, cooperadora Maria Monteiro, diácono José Carlos, nossa irmã diaconisa Fernanda, o Victor Hugo Wallace, nosso irmão Wallace, que já passou por aqui também, diaconisa Soninha, nosso irmão Walter Santos, nossa irmã Zumira, paz do Senhor, irmã Zumira, que é também, como nós dissemos no culto passado, nosso irmão diácono Agostinho, nossa irmã Zumira também é uma das referências de Jardim Campanário, né? Mulher de Deus. É nossa irmã Rosa de Jesus, evangelista Marcone, servo do Senhor, que está conosco também. E nosso irmão Jô Silva, que sempre está conosco aqui, adorando o nome do Senhor. Sejam também bem-vindos no nosso meio, adore o nome do Senhor conosco nessa noite. Amém? Presbítero Aparecido. Graças a Deus, eu quero nesta noite cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite por intermédio deste culto, né, online. Eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui neste lugar, né, para transmitir a você a palavra de Deus. Eu quero ser grato a Deus, né, pela vida do pastor Joel, né, pela vida dos membros desta igreja, pela vida dos obreiros desta igreja, né. Eu quero aqui desejar a paz do Senhor para todos vocês, amém? Todos que estão nos ouvindo nesta noite, através deste culto online, amém? Quero mandar a paz para minha esposa, que está em casa, não pôde vir, para os meus filhos que estão ali também em casa, né, para todos os irmãos e amigos em Cristo Jesus, amém? Nesta noite, Deus, Ele colocou uma mensagem sobre o meu coração, e eu quero estar aqui compartilhando com todos vocês, amém? Você que está aí na sua casa, né, no seu lar, ouvindo, né, este culto,
Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 59. Nós vamos estar usando esse versículo como base, né, para essa mensagem nesta noite. Capítulo 59, versículo 1 está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Amém? Eu quero nesta noite compartilhar com vocês, né, o que Deus colocou no meu coração, né, através desta palavra. Eis que os seus ouvidos não estão agravados, para que ele não possa ouvir, e nem as suas mãos estão, né, encurtadas. Né? Alguns textos, algumas traduções dizem que as suas mãos não estão encurtadas, né, para que ele não possa salvar. Eu quero também ler com você um outro texto, né, para nós estarmos nesta noite entrando na mensagem. Livro do Êxodo, você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia aí para acompanhar a palavra do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo de número 2, e o versículo 23, 24 e 25. Está escrito assim, na palavra do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 2, versos 23, 24 e 25. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Verso 25. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém? Esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para me estar compartilhando com todos aqueles, né, que estarão nos ouvindo nesta noite. O texto que nós lemos, né, Deus ele me deu Isaías 59, né, para mim. E dentro desse texto, Deus me levou para outras passagens. Isaías vai dizer que as mãos do Senhor não estão encurtadas, não estão encolhidas para que ele não possa salvar. Isaías vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão tapados, ou seja, não estão fechados para que ele não possa ouvir. Então Isaías estava dizendo, olha, Deus está pronto para salvar, Deus está pronto para socorrer. Deus está pronto para ouvir. Os seus ouvidos, eles estão abertos para ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a sua oração, ouvir a sua petição, ouvir o seu clamor. Nesta noite nós vamos falar sobre essa palavra, clamor. O que significa clamor? O que significa clamar? Pesquisando a palavra clamor, né, que me chamou muita atenção, é suplicar, gritar em alta voz. Mas uma da colocação, né, da palavra clamor é um dos significados, grito de socorro. Eu vou repetir, clamor também significa grito de socorro. E o pastor Joel já nos adiantou nesta noite, quando ele falou acerca do cego Bartimeu. Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus estava passando, que a multidão estava acompanhando Jesus, Bartimeu viu ali a oportunidade de receber aquilo que ele precisava, que era enxergar. Então Bartimeu começou a clamar, ou seja, Bartimeu começou a dizer, socorre-me, Senhor. Senhor, eu preciso do teu socorro. O clamor, a Bíblia diz que Bartimeu, ele clamava cada vez mais. Ele gritava, ele suplicava, porque ele precisava de receber um milagre.
Bartimeu, ele se encontrava numa situação difícil, mas ele encontrou e ele achou a oportunidade de pedir por socorro. Naqueles tempos, irmãos, existia a medicina daqueles dias, mas a medicina não poderia solucionar, aleluia, o que Bartimeu estava passando. A medicina não poderia socorrer Bartimeu. Então Bartimeu encontrou a oportunidade de clamar, de gritar por socorro a alguém que poderia lhe ajudar. O texto você conhece, diz que Jesus manda chamá-lo. E Jesus, quando chamou ele, restaurou a sua visão, porque Bartimeu estava clamando a pessoa certa. Bartimeu estava pedindo socorro a alguém que pôde lhe ajudar. Nos dias de hoje, irmãos, às vezes nós passamos por situações difíceis, pedimos socorro e muitas das vezes ninguém pode nos socorrer. Mas existe um Deus no céu que pode socorrer você no momento em que você clamar a Ele. O texto que nós lemos no livro do Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 23, vai contar a história de uma nação que Deus havia escolhido, já desde o tempo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus havia escolhido esta nação. Antes mesmo do povo existir, Deus já havia feito uma promessa para este povo. Deus disse para Abraão: Abraão, a nação que virá após você, a nação que será gerada através de você, esta nação, ela vai chegar um dia que eles vão ser levados cativo. Eles vão crescer em uma terra, eles vão, aleluia, frutificar em uma terra, e eles vão passar 400 anos nesta terra. Só que quando se completar os 400 anos, eu visitarei eles, eu tirarei eles desta terra e levarei eles para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Todos conhecem a história. Jacó, ele desce ali para o Egito, porque havia grande fome na terra. Jacó se estabelece ali, né, na terra do Egito. Todos conhecem a história, que antes disso José é vendido para o Egito. Observe que Deus já estava trabalhando para que as suas promessas viessem se cumprir através do seu povo. E a Bíblia diz que os anos se passam, José governa o Egito, Jacó, ele estabelece ali, aleluia, naquela cidade, o povo de Israel começa a crescer, e José, ele se torna governador do Egito. Mas a Bíblia vai dizer aqui, a partir do versículo do capítulo de número 1, que José, ele morre. E quando José morre, né, outro faraó entra e começa a governar o Egito. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que esse faraó, ele não conhecia José, ele não conhecia os fatos, a história de José. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 1 do Êxodo, que esse faraó, ele olha para a nação de Israel, já uma nação grande, uma nação potente, e ele diz assim: olha, esse povo é um povo muito grande, um povo muito forte e muito poderoso. Vamos tomar cuidado com essa nação, porque possa ser que quando houver guerra, esse povo se levante contra nós e venha nos destruir, e venha contra o nosso reino. A Bíblia diz que esse rei, ele toma conselhos, ele começa a agir, né, de uma maneira terrível contra a nação de Israel, para impedir do povo crescer. E qual foi a ideia que ele teve? Ele disse assim, ó, no versículo capítulo 1 e o versículo de número 10: Ei, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E o versículo 11 diz: E os egípcios puseram sobre eles maiorais e tributos para que os afligissem com as suas cargas. Edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas o que me chama a atenção foi a ordem que foi dada. Eles disseram assim: olha, todas as vezes que nascer um menino homem, a ordem é: matem, não deixem eles viver, para impedir a nação de Israel crescer. Veja o plano maligno que este rei,
ele desenvolve no seu coração para impedir da nação de Israel crescer. E a partir do versículo 15, a Bíblia vai dizer que todas as vezes que as parteiras chegavam diante das mulheres grávidas, né, Deus, ele deu graça para aquelas parteiras, para que elas não cumprissem o desígnio do rei, que era de matar todas as crianças. A ordem foi essa: se nascer mulher, deixem viver, mas se nascer homem, matem, não deixem viver. Irmãos, a Bíblia diz que as parteiras não obedeceram à voz do rei, e com isso, as parteiras ali alcançaram a graça diante de Deus. Mas o que me chama a atenção foi que este rei, ele insistiu. A Bíblia diz que, irmãos, que ele estava obstinado a aniquilar, a acabar com as crianças do sexo masculino. Mas nesse meio tempo, nasce uma criança. A Bíblia diz que esta criança, ela nasce, e a sua mãe olha para ela e vê que ela é uma criança formosa. Os irmãos conhecem bem a história. Essa mulher pega ali essa criança, coloca no cesto de junco, coloca no rio, porque ela não queria que essa criança fosse morta. E ela coloca a criança no rio e aquela criança começa a descer. A Bíblia diz que a filha de Faraó naquele dia estava se banhando na beira do rio. E as suas criadas olham e enxergam ali um cesto descendo. E elas mandam pegar aquele cesto. Quando elas pegam aquele cesto, elas observam que é uma criança, um menino do sexo masculino. Então, quando elas olham para aquela criança, elas dizem assim: olha, eu vejo que essa criança é das hebreias. Só que ela tem uma ideia. E o interessante é que quando aquela menina, a irmã daquele menino, chega e diz assim: olha, você quer que nós tomamos essa criança e leve para alguém cuidar dela? A filha de Faraó diz: pode levar, porque eu vou dar um salário para essa pessoa. O interessante é que aquela menina pega e leva a criança para a sua própria mãe. Irmãos, é interessante que em meio a tudo isso, Deus, ele já estava trabalhando. Trabalhando para quê? Trabalhando por quê? Porque havia uma promessa para aquela nação. Havia uma promessa feita para a nação de Israel. A Bíblia diz que Moisés, ele cresce. E chega um determinado tempo que aquela mulher leva aquele menino para a filha de Faraó. Moisés, ele é instruído, ele cresce ali tomando conhecimento da cultura do Egito. Moisés, ele cresce. A Bíblia diz que um belo dia Moisés sai para fora para passear. E ele vê ali um egípcio maltratando um hebreu. A Bíblia diz que Moisés, ele toma as dores daquele homem e acaba matando ali o egípcio. A Bíblia diz que um outro dia Moisés sai novamente, ele encontra ali dois hebreus brigando, contendendo entre si. E Moisés chega para apartar a briga, e um deles diz assim: olha, Moisés, você quer fazer justiça? Por acaso você é juiz para vir aqui advogar esta causa? Será que nós não vimos você uns dias atrás, quando você entrou naquela causa e matou aquele egípcio? Você também quer fazer isso conosco? A Bíblia diz que Moisés ficou com medo, porque Faraó tomou conhecimento, e a Bíblia, o texto vai dizer que Faraó queria pôr as mãos em Moisés para o matar. E é nesse tempo que Moisés, ele se vê numa situação difícil, e ele não encontra outra saída a não ser fugir do Egito. Irmãos, talvez nós lendo até aqui, nós não entendemos nada. Por que Moisés fez isso? Por que Moisés agora está fugindo? A Bíblia diz que Moisés, ele foge para a terra de Midian. E quando Moisés foge para a terra de Midian, ali Moisés, ele tem um encontro ali com as filhas de Reuel. A Bíblia diz que Moisés, ele tira a água do poço, dá para as filhas de Reuel, que são pastoras, e livra elas também. E a Bíblia diz que Moisés continuou ali, e as suas filhas voltam para casa. Quando elas voltam para casa, o pai delas acha estranho, porque elas não tinham costume de chegar cedo. E elas contaram o acontecimento. A Bíblia vai dizer que aquele homem mandou chamar Moisés. Moisés começou então a habitar na casa de Reuel. A Bíblia vai dizer que passaram-se muitos anos. Moisés estava ali como pastor das ovelhas de Reuel. Moisés estava ali cuidando das ovelhas de Reuel, do seu sogro Reuel. A Bíblia diz que muitos anos se passaram,
E Deus, aleluia, no capítulo 23, Moisés já havia estabelecido famílias. A Bíblia diz que Moisés se casa com uma mulher por nome de Zípora, e tem ali um filho. E Moisés ali, ele estava bem, ele estava ali no conforto. Mas um dia, no capítulo 2, versículos 23 ao 25, nós encontramos agora, na sequência do capítulo 2, Deus, ele entrando em uma situação. Que situação é essa? A Bíblia vai dizer que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E quando eles suspiraram, eles estavam ali sofrendo, angustiados. Eles começaram a clamar, eles começaram a invocar a Deus. A Bíblia vai dizer que o clamor daquele povo chegou até o céu. A situação era difícil, o povo não tinha mais o que fazer, não existia mais possibilidades humanas para eles serem libertos daquela situação. E eles se lembraram de Deus, e eles começaram a clamar, ou seja, começaram a pedir socorro a Deus. Eu não consegui ver qual era a maneira que eles oravam, mas eu acredito que eles olhavam para o céu e diziam: Deus, onde está o Senhor? Deus, nos socorre diante dessa situação. Irmãos, eles estavam sendo oprimidos, aleluia, eles estavam ali, eles estavam sendo massacrados, trabalhavam muito, não tinham retorno do seu trabalho, eram escravos, literalmente escravos, estavam angustiados, perplexos, mas eles estavam clamando a Deus. E é interessante dizer que o texto vai dizer que enquanto eles clamavam, versículo 24, e ouviu Deus o seu gemido. E ouviu Deus o seu gemido. Eu quero dizer para você nesta noite, que enquanto você está clamando, enquanto você está gemendo, pedindo socorro para o teu problema, pedindo socorro, pedindo ajuda, e ninguém te olha, Deus, ele ouve o teu clamor e atende o teu gemido. Deus é aquele que está pronto para te ouvir. Por isso que ele, em Isaías 59, que os ouvidos de Deus não estão agravados, as suas mãos não estão encolhidas, as mãos de Deus estão estendidas, os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir o teu clamor. Assim como Deus escutou o clamor daquele povo, o povo estava sendo massacrado, estava sendo humilhado, mas eles se lembraram que existia um Deus do céu, que estava pronto para ouvir o seu clamor. A Bíblia diz que eles clamaram, e eles diziam: Deus, nos socorre diante dessa situação. Deus, nós não aguentamos mais fazer tijolos, amassar barros, nós já não aguentamos mais essa opressão, essa humilhação. Então o texto vai dizer que Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e Deus atentou para a aflição do seu povo. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis, dias que pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer, pessoas estão chorando, angustiadas, pessoas estão a ponto de tirar a própria vida, mas Deus no céu está pronto para ouvir o teu clamor. Deus no céu está pronto para ouvir o teu pedido de socorro. Quando você levanta os teus olhos para Deus e diz: Deus, me socorre, porque eu não sei mais o que fazer. Me socorre porque eu não sei como agir, nem com o que fazer diante dessa situação. Israel estava vivendo este cenário, e eles olhavam um para o outro e diziam: o que é que nós vamos fazer? De onde vai vir o nosso socorro? Porque nós não temos ajuda de ninguém. Faraó, que era aquele que nos ajudava, morreu. Veio outro faraó e agora ele está nos oprimindo, ele está nos fazendo sofrer. Louvado seja Deus. Mas o texto vai dizer que Deus ouviu o clamor do seu povo. E o interessante é que enquanto o povo clamava, Deus estava tendo um encontro com Moisés lá no deserto.
lá na terra de Midian. A Bíblia vai dizer no capítulo 3, que Deus, um belo dia, aparece a Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. E enquanto ele apacentava o rebanho do seu povo, Deus aparece a ele através de uma sarça ardente. Moisés se vira e olha e não entende o que estava acontecendo. De repente ele diz assim: eu vou lá ver o que é que está acontecendo, porque, aleluia, a sarça está queimando, mas não está se consumindo. A Bíblia diz que Moisés se aproxima. Quando ele se aproxima, ele ouve uma voz dizendo para ele: Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. A Bíblia diz que Moisés tira a sandália dos seus pés e vai, aleluia, se aproximando. E quando ele se aproxima, a Bíblia diz, no versículo 6, diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Naquele momento, Deus estava respondendo o clamor da nação de Israel. Enquanto eles estavam clamando lá, Deus estava preparando alguém para ir de encontro às necessidades daquele povo. É interessante dizer que Deus, o próprio Deus disse: olha, eu vou tirar a nação de Israel com braço forte. Eu vou tirar a nação de Israel do Egito com um braço forte. Eu vou tirar eles dali com uma mão poderosa. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Moisés, versículo de número 7. Disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Irmãos, o povo estava clamando. Deus não respondeu de imediato, mas o clamor deles subiu até o céu. Eu fico imaginando o povo dizendo: Deus nos socorre. Eu fico, aleluia, olhando pelos olhos espirituais, Deus se levantando do trono, inclinando os ouvidos e ouvindo o clamor daquela nação subindo até o céu. Irmãos, eu tenho certeza que nesses dias a igreja do Senhor está clamando aos céus. O povo está clamando aos céus. E dentro dessa palavra eu tenho a certeza e a convicção de que vai chegar a resposta do meu e do teu clamor. De que vai chegar a resposta daquilo que a igreja está suplicando ao céu. Porque Deus vai se levantar, Deus, aleluia, vai se colocar de pé e vai responder as nossas orações, os nossos pedidos de socorro. Eu me lembro de um dos salmos que, aleluia, responde muito bem. Salmo de número 12, o versículo de número 5, está escrito assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. Veja bem, por causa do gemido, da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, Israel estava gemendo, estavam sendo oprimidos por causa da opressão que eles estavam passando. Deus se colocou de pé, Deus se levantou para socorrer aquela nação. Deus nesta noite, Ele se levanta, Ele se coloca de pé para te socorrer, para vir de encontro ao teu clamor, à tua petição. Quando você está dizendo: Deus me socorre, Deus, eu não sei mais o que fazer, Deus então Ele age, Ele se levanta para mostrar para você que existe um Deus do céu que tem o ouvido aberto para escutar o clamor da sua igreja nesta terra. A Bíblia vai dizer que Deus, conversando com Moisés, Deus disse assim: Moisés, eu tenho visto, Moisés, eu tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo, e eu tenho ouvido o seu clamor. Ou seja, Deus estava dizendo: eu tenho ouvido o pedido de socorro.
Eles estão pedindo socorro, e o socorro deles não vai vir do exército da direita nem da esquerda. O socorro deles não vai vir, aleluia, da terra, mas o socorro deles, Moisés, vai vir do céu. Por isso que eu me levantei, Moisés, continuando. Portanto, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. É interessante que Deus disse assim: Moisés, sabe por que eu desci aqui, nessa sarça ardente? Porque o povo clamou. Eu desci porque alguém gritou por socorro, alguém pediu por socorro, e alguém pediu, foi para o céu, foi para mim. Por isso que eu desci, para livrá-los das mãos do opressor. Irmãos, Deus estava falando com Moisés: Moisés, eu vou usar a tua vida, eu vou usar você. Versículo de número 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, eu entendo nesta noite que Deus levantou Moisés em resposta do clamor do povo de Israel. Deus levantou Moisés porque alguém clamou, pedindo a Deus um socorro. Enquanto você clama, Deus ele se levanta em teu favor. Eu não sei qual é a maneira que Deus vai se levantar, o que Deus vai usar para atender o teu socorro, mas Deus ele vai se levantar nesta terra para socorrer os oprimidos, para socorrer aqueles que estão sendo, aleluia, alvos do inimigo, que estão sendo humilhados. Deus ele ainda se levanta nesta terra. A Bíblia vai dizer, irmãos, no livro de Juízes, me chama a atenção porque quando Moisés ele morreu, Deus levanta Josué para conduzir o povo, para guiar o povo. Deus usa Moisés ali para dar continuidade ao ministério de Moisés. E a Bíblia diz que Josué, no capítulo 1, ele morre. No capítulo 1 de Juízes, melhor dizendo, a Bíblia diz que Josué ele morre. E o povo fica sem uma direção. O povo de Israel fica sem saber o que fazer. Só que o interessante é que eles já haviam aprendido as leis do Senhor. Eles haviam aprendido a maneira que eles tinham que viver diante das outras nações. Mas os anos se passam e o povo começa a se distanciar de Deus. O povo começa a se corromper. E na medida que o povo se corrompe, Deus ele permite os inimigos de Israel oprimirem a eles. E a Bíblia vai dizer que eles começam a ser oprimidos pelos seus adversários. Só que o que me chama a atenção é que quando chega um determinado tempo, o povo estava numa situação tão difícil, que eles não sabiam o que fazer. No capítulo 2 de Juízes, e o versículo de número, capítulo 3, o versículo de número 9, a Bíblia diz assim, ó: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e o libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. O que me chama a atenção neste versículo? Que o povo estava sendo oprimido, o povo já não aguentava mais aquela situação, mas eles se lembraram, e eles começaram a clamar a Deus, ou seja, eles começaram a pedir o socorro de Deus. E Deus levanta, o livro de Juízes vai contar a história de pelo menos 13 juízes que Deus levanta para socorrer a nação. Mas é interessante que não era essa situação que Deus queria para o povo. O que Deus queria é que eles viessem servir a Deus, sem precisar de passar por momentos difíceis. Mas me chama a atenção por quê? Porque todas as vezes que eles passavam por um momento difícil, por uma opressão, eles se lembravam e eles começavam a clamar ao Senhor. E todas as vezes que eles clamavam, Deus se inclinava
ouvia o seu clamor e por misericórdia Deus levantava um juiz para direcionar, para livrar aquela nação. Por diversas vezes o povo era, louvado seja, alcançado pela graça de Deus, e viravam as costas para Deus, mas mesmo assim, todavia, Deus permanecia com as suas mãos estendidas, e com os seus ouvidos atentos para ouvir o clamor do seu povo. Um outro texto que me chama a atenção, é o Salmo de número 107. Salmo 107, versículo de número 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Verso 9, pois fartou a alma sedenta e encheu-os de bens a alma faminta. Veja o que o texto diz, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Deus os livrou de todas as suas necessidades. Deus, Ele está atento ao seu clamor. Deus tem o poder de te livrar das tuas necessidades, de te livrar das opressões que você está passando e enviar o socorro que você precisa. Por isso que o Salmo 46 está escrito que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso o Salmo 107 está dizendo, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Mas então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Versículo de número 27. Andam e cambaleiam como ébrios, esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Veja bem o versículo 29. Ele faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Irmãos, ninguém clama quando as coisas estão bem. Ninguém pede por socorro quando tudo vai bem. Geralmente quando alguém grita por socorro é porque está precisando de ajuda. Geralmente quando alguém se vê no momento de aflição, o que tem no coração dele, a única palavra que sai é: socorre-me, ajuda-me. Talvez nessa noite você está passando por isso. Está no meio do mar, as ondas estão altas, o vento está soprando, e você não vê ninguém do seu lado, mas mesmo assim sai do teu coração uma voz de clamor, dizendo: eu preciso de socorro. É interessante que mesmo você não vendo ninguém, mas você tende a gritar, a pedir por ajuda. Irmãos, às vezes a pessoa cai, tropeça, não tem ninguém do seu lado, mas ele diz: ai, socorro, me ajuda. Não tendo ninguém do seu lado, mas é normal você gritar por socorro. Mas nessa situação Deus está dizendo: você pode clamar, não para o homem da terra, mas para o céu, porque Deus está te ouvindo. Você pode clamar no momento da tua angústia, no momento em que o mar está alto, que o vento está revolto, que o teu barco parece que vai naufragar, mas as mãos de Deus estão estendidas para te ajudar, para te levar ao porto seguro. O versículo de número 29 diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Então Ele faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto seguro. Vocês lembram da palavra de Deus quando Jesus estava no barco? Quando estava ali atravessando aquele mar, eles disseram assim: Senhor, socorre-nos, porque nós vamos perecer. O barco vai naufragar, mas não vai naufragar não, porque eles estavam clamando, Jesus estava ali para socorrer eles. Eu quero estar encerrando nesta noite essa mensagem dizendo para você: o barco pode estar em alto mar, a tua vida pode estar uma tribulação terrível,
mas clame a Deus, peça o socorro do céu, porque Ele prontamente vai se levantar, e já se levantou em teu favor nesta noite. A Bíblia vai dizer, para encerrarmos, Jonas, ele desobedece à voz de Deus, mas no capítulo 2 e o versículo 1 e o 2, Jonas, ele estava no ventre de um peixe, e ele diz assim, olha, eu clamei ao Senhor, das entranhas do peixe. Jonas diz assim, olha, eu estava no ventre da morte, eu estava no ventre do inferno, mas mesmo ali eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, Ele me tirou dessa situação. Sabe o que Jonas estava falando lá no ventre do peixe? Não tinha homem, não tinha familiar, não tinha parente para socorrer Jonas, não tinha um amigo, porque Jonas estava nas profundezas dos mares, nas profundezas do mar, dentro de um peixe. Mas lá naquela situação, Jonas diz assim, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, porque eu não tenho de onde achar o socorro diante dessa situação. Deus ouviu Jonas naquela circunstância, Deus socorreu Jonas, Deus deu uma ordem para o peixe, para que o peixe fosse até a praia e lançasse Jonas na areia. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar, Deus vai vir de encontro à tua necessidade nesta noite, à tua angústia, à tua aflição, e vai te dar vitória diante desse cenário que você está vivendo. Clame a Ele, peça ajuda a Ele, porque Ele está pronto para te socorrer. Israel passou 400 anos, mas quando eles clamaram a Deus, Deus se levantou do trono e tirou eles daquela situação. Não foi fácil, mas Deus trabalhou e deu vitória para aquele povo. Deus nesta noite está trabalhando em teu favor. Deus nesta noite está trabalhando porque Ele ouviu o teu clamor, Ele ouviu a tua petição de socorro. Você não está clamando ao homem, você está clamando ao Deus do céu, que se coloca de pé e diz assim, eu vou entrar nesta causa, eu vou entrar nessa situação para te dar vitória, porque o teu clamor subiu até o céu. E Deus está dizendo para muitas pessoas esta noite, eu desci, porque o teu clamor, o teu pedido de socorro chegou até mim. Eu desci porque o teu pedido de ajuda chegou até o céu. Deus nesta noite está liberando esta palavra. Ele vai te visitar aí onde você está. Não se apresse, não se entristeça, não deixe a angústia tomar conta da tua vida. Não deixe o adversário dizer para você que não tem mais jeito, porque o Deus que você clamou se levantou nesta noite para te dar vitória dentro desta situação. Tome posse desta palavra nesta noite, porque Deus está visitando a tua casa nesta noite. Deus está ouvindo quando você clama de madrugada, quando as tuas lágrimas descem dos teus olhos, e você diz, Deus, o que é que eu vou fazer? Me socorre, me ajuda. Deus não vira as costas para você. É o mesmo Deus que atentou para a aflição daquele povo, é o Deus que atenta para a aflição da sua igreja no dia chamado hoje. Tome posse desta palavra e receba nesta noite a visitação de Deus aí na tua casa, em nome de Jesus. Eu já quero estar agradecendo a minha oportunidade, e está passando aqui para o pastor Joel, e ele vai estar orando por tua casa, por tua vida nesta noite. Lembre-se, Deus está pronto para te socorrer. Não recue, mas clame a Ele, porque Ele te ouvirá e te atenderá em nome de Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus, irmãos, que Deus abençoe a vida do nosso irmão presbítero José Aparecido, que trouxe ao seu coração esta palavra nessa noite de hoje, amém? Que você seja restaurado e renovado. Quero agradecer a Deus, eu tive ali com os irmãos ali, vendo, né, os que estão participando, e vi os irmãos pedindo oração. Quero mandar a paz do Senhor para os nossos irmãos ali, da Igreja da Fé de Jardim Luz, nossa irmã Mesina, serva de Deus, mulher de Deus, nosso irmão presbítero Alielso, que já pregou aqui em Campanário, que estão conosco. Deus abençoe, mandem a paz do Senhor para todos os irmãos, pastor Marcelo, pastor Anícia, todos os irmãos de Jardim Luz, né, irmãos, igreja que eu tive o privilégio de pastorear por algum tempo, e ali nós deixamos
alguns amigos e irmãos. Que Deus abençoe a todo o povo de Deus de Jardim Luso. Eu estava vendo ali com o nosso irmão cooperador Rodrigo, tem os nossos irmãos, como é o nome da cidade lá em Goiás? Os irmãos da Igreja da Fé ali em 3 ranchos, em Goiás, fazendo também uma live, um culto, né? Então, caso alguém passe por esse vídeo aqui, os irmãos recebam o nosso carinho, aos nossos irmãos também lá de Goiás, 3 ranchos da Igreja da Fé do Brasil, naquela região, amém? Nós temos aqui os pedidos de oração. Temos os demais irmãos, né, que entraram depois que eu aqui anunciei os irmãos participantes. A nossa irmã Elisângela Silva, o nosso irmão José Domingos, o nosso irmão Antônio Santos, a nossa irmã, minha irmã Noemi, missionária Noemi Honório, a nossa irmã Eliana Ferreira, o nosso irmão Roberto Soares, o presbítero Jânio, a nossa irmã Marli Rezende, também lá de Goiás, cidade ocidental, são os irmãos também que sempre que podem estão conosco. Deus abençoe. A nossa irmã Deise Peixeira, o nosso irmão José Eudes Carvalho e o nosso irmão cooperador João Batista. João Batista aqui é o pai do Rodrigo. Nosso irmão João Batista, guerreiro do Senhor. Nós cremos que em breve estaremos juntos aqui adorando o nome do Senhor, juntamente com essa família, com o povo de Deus. Amém? Eu quero fazer aqui os pedidos de oração que nós temos aqui, irmãos. Isso. A nossa irmã Eliana Alves, ela pede por ela e pela família. Nossa irmã Glauciane pelo Richard. O Richard, amém, o Richard da nossa irmã Solange, né? O Richard que já é pastor também. E pela Silmara, que estão com Covid, irmãos, né? O Richard está internado. E também oração pelo presbítero Edson, né? Nosso irmão presbítero Edson. Irmãos, uma coisa muito importante de dizer para os irmãos aqui, né? Porque nosso culto também ele serve como utilidade pública, né? E esses dias nossa irmã diaconisa Glauciane, nosso irmão presbítero Edson, até a Rebeca, eles estavam enfermos, nossa irmã Glauciane e a Rebeca com febre, com dor de garganta, e aí, graças a Deus que a mãe da irmã Glauciane, ela é enfermeira ali da Santa Casa, e orientou, falou, não vá no médico ainda, né? Procura estar tomando uma dipirona para febre, né? Tomou lá um xarope, tudo, e elas estão, passou a febre, passou a tosse, passou as dores, a inflamação da garganta, porque se você vai ao hospital, prontamente eles já te internam, já te colocam ali em isolamento. Então, peça a direção de Deus, peça também orientação, auxílio. É claro que se você estiver já no estágio avançado, é preciso de procurar um médico. Mas tome cuidado, irmãos, tome cuidado. A gente sabe que nesse período aí, qualquer tosse, qualquer dor, a gente já fica preocupado. Mas aqui nós temos casos comprovados e vamos clamar a Deus pela vida, né, irmãos? Nosso irmão, o Richard, né, com a Silmara, nós congregamos ali em Guacuri, a nossa irmã Solange, juntos, eles foram líderes ali do Ministério do Louvor da Juventude, e nós vamos orar. Eu creio que em breve nós vamos estar dando a notícia aí de que eles já estão recuperados em nome de Jesus Cristo, amém? É a oração pela nossa irmã Rosa de Jesus, que já tinha pedido, né, por ela e pela família, né, família Ornesina. A nossa irmã Eunice pede também por ela e pela sobrinha Meire. Nosso irmão diácono Tiago pede pela família e familiares. A nossa irmã Ana Ferreira pela Selma, está com uma virose e não está bem. A nossa irmã cooperadora Pâmela pede pela Juliana, que foi diagnosticada com o coronavírus, e pela irmã dela, a Aline. A nossa irmã cooperadora Alice sim, aqui já é a mesma. O Jô Silva, pelos pastores e famílias. E a nossa irmã Rodrigues por toda a sua família. Amém? Vamos estar apresentando a Deus, apresentando ao Senhor. Amém. Amanda, foi esse aqui que eu citei agora, né? Chegou aqui, Amanda Rodrigues pela família, nossa irmã Amanda e toda a família. Irmão, nós vamos fazer agora a oração da fé, agradecendo a Deus por mais uma noite, mais um culto que Deus nos concede, lembrando os irmãos que nós, Ministério de Louvor aqui da igreja local, vai estar fazendo também um culto neste sábado de louvor e de adoração. Que você que
gosta de louvar, de adorar a Deus, aproveite a oportunidade. Liga lá na sua casa a televisão, esteja adorando a Deus junto com o Ministério de Louvor. Você vai matando a saudade e vai também ali tendo essa comunhão com os seus irmãos em Cristo, amém? Coloque a Deus a sua causa, vamos orar pelos pedidos, está chegando mais pedido de oração ali. Amém, glória a Deus. A nossa mãe Liana Alves, dando ali o testemunho, né, irmãos? Que na terça-feira ela estava com dor de cabeça e logo após a oração da fé, ela foi restaurada e a dor de cabeça sumiu. Esse é o Deus que nós servimos, né, irmãos? O Deus do impossível. Portanto, faça da mesma forma. Quem sabe você está aí sentindo alguma dor, sentindo algum sintoma, coloque diante de Deus. Coloque a mão sobre o lugar da enfermidade. Jesus é poderoso para curar, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus querido, eu oro pela vida deste teu filho, dessa tua filha. Eu oro, meu Deus, pelos pedidos que nós citamos aqui, por aqueles, ó Deus querido, que foram diagnosticados, ó Deus querido, com esta enfermidade. Ó Deus Santo, a tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Toma em tuas mãos o nosso irmão Richard, a nossa irmã Silmara, Senhor. Toma em tuas mãos também, ó Deus querido, a vida, meu Deus, da Juliana, Senhor, que também foi diagnosticada, e todas as pessoas que estão internadas, Senhor, seja, meu Deus querido, em ambulatórios, seja, meu Deus, em UBSs e nas UTIs, aqueles que estão dependendo, ó Deus querido, de uma respiração artificial. Tu és o Deus de poder e de milagre. Põe as tuas mãos sobre os pulmões, sobre as vias aéreas. Põe as tuas mãos sobre a vida da tua igreja e do teu povo. Livra-nos, Senhor, da enfermidade, meu Deus, da mente. A enfermidade que oprime, que angustia. E no teu nome, Jesus, eu ordeno todo mal, todo sintoma, toda febre, toda dor do corpo, todo mal, saia em nome de Jesus Cristo. E nós, ó Deus, cremos na nossa vitória e já te agradecemos por mais uma noite que nos concedeu para adorarmos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez somos gratos ao Senhor, somos gratos a Deus, e que você esteja conosco neste sábado, adorando o nome do Senhor nesse grande culto de louvor, de adoração a Deus, amém? Tem mais algum pedido aí não, né? Amém. Que Deus te abençoe, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém. Deus abençoe.